Estamos de volta. Resolução de questões sobre serviços públicos. A questão já está na tela. Questão AOCP 2019. Vamos a ela. Contrato através do qual o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público e este aceita prestá-lo em nome do poder público sob condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta e risco, remunerando-se pela cobrança de tarifas diretamente dos usuários do serviço e tendo a garantia de um equilíbrio econômico-financeiro. O enunciado apresentado é a definição de. Temos aí as opções, mas antes de analisar cada uma das opções constantes, as opções constantes das assertivas, primeiro eu quero falar de algumas informações que constam da definição, a definição rica, que serve para a gente reforçar um aprendizado sobre o tema. E eu destaco já de cara a noção de contrato. Aqui existe uma menção a contrato, tá bom? Existe uma divergência doutrinária, vou logo te dizendo, a respeito da natureza contratual da permissão, né? Essa divergência trabalha aí uma suposta natureza não contratual, né, do ponto de vista das garantias próprias de um contrato administrativo, uma vez que haveria algum grau de precariedade na permissão. Essa divergência ela já existia há algum tempo e a partir da disposição do artigo 40, previsto na Lei 8987, ela permanece, ela modificou, sofreu algumas alterações, mas a discussão existe, né, sobre essa questão. Isso não é pacífico, não é um tema pacífico, né? Parte entende que não teria natureza contratual do ponto de vista das garantias aí que são próprias de um contrato administrativo, uma vez que seria um ato precário, né? Guardaria algum tipo de precariedade, né? Ela se aproximaria mais de um ato precário, melhor dizendo, do que propriamente de um contrato administrativo, enquanto que a concessão seria de fato um contrato administrativo, né? Assim entendido, com todos os elementos próprios de um contrato administrativo e a segurança do concessionário em garantia, em ter garantida a margem, por exemplo, a margem pactuada originalmente no contrato administrativo, né, ali o equilíbrio econômico-financeiro. Além disso, fala-se em garantia de execução dentro do prazo previsto, ressalvadas as hipóteses lá de rescisão unilateral, né, lato sensu, previstas na lei. Né, ressalvadas as hipóteses, ele teria garantia de continuidade e o descumprimento dessa continuidade da concessão no prazo definido poderia ensejar ali a pagamento de indenização. Então são as garantias próprias do contrato, que algumas delas não estariam presentes aí na permissão, dado o caráter precário que se discute. Pessoal, a despeito dessa discussão, a gente tem que lembrar, e aqui eu vou abrir a lei para isso ficar mais claro para você. Em relação à concessão, não tem dúvida, tá? O artigo 4º vai dizer aqui para nós, olha, a concessão de serviço público formalizada mediante contrato. E não se tem discussão, né? Não se conhece discussão sobre a natureza jurídica, entende-se pacificamente que concessão de serviço público é contrato. Agora, se formos para o artigo 40, analisando aqui o artigo 40, né, a leitura que a gente faz, né, é que a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato. Então, a despeito da discussão que existe, o legislador diz que permissão é contrato, embora traga aqui a expressão de adesão. Mas, pessoal, todo contrato administrativo é de adesão, né? Você já sabe muito bem o que é um contrato de adesão. As cláusulas previamente definidas, sem poder ali, né, de forma simples, né? Claro que a gente teríamos aqui mais algumas informações para falar sobre o contrato de adesão, mas de forma bem simples, bem superficial, dizer que um contrato é de adesão é a partir do momento que as cláusulas estão pré-fixadas, não se abre para discussão e fixação de cláusula ali de forma bilateral entre os contratantes. O poder público já dispõe, já estabelece ali, já inclusive publica a minuta do contrato ao tempo da divulgação também do edital, né? Essa é a praxe. A partir disso, a gente chega à conclusão que todo contrato administrativo é de adesão. Então, a menção aqui mediante contrato de adesão não descaracteriza ali a mesma natureza que seria própria do contrato de concessão. Então, o que eu quero dizer é que, a despeito dessa discussão, a partir de uma leitura da lei, nós temos que permissão é contrato. Temos também que concessão é contrato. Bacana? Não acabou. A gente vai voltar a falar sobre isso. Mas, a princípio, fiquei com essa informação. Seguindo aqui a nossa definição, né? Voltando para a nossa definição,
a definição do nosso enunciado, que mais temos que é importante? A expressão delegação, exercício em nome do poder público. E aqui a gente retoma a questão ligada a 175 da Constituição Federal, que fala que a prestação poderá ser direta, né, através dos entes políticos, União, Estado, DF, município, ou então poderá ser uma prestação indireta, né, assim entendida aquela feita por concessão ou permissão de serviço público na forma do 175, né? Então estamos falando lá do artigo 175 da Constituição Federal. E aí a gente precisa lembrar que quando ocorre essa delegação, essa descentralização por colaboração, ocorre apenas a transferência da execução do serviço. O poder público continua implicado no processo de prestação de serviço público à medida que ele é o titular, à medida que ele tem o domínio. É ele que normatiza, fiscaliza, aplica sanções em caso de descumprimento contratual ou inobservância de um dever legal e também pode ser implicado, responsabilizado por eventuais danos causados, né, pela prestação do serviço público, ainda que esse dano seja causado diretamente pelo trabalho, pela prestação do concessionário. É claro que, à luz do 37, parágrafo 6º, o concessionário responde de forma primária, e o poder público responde de forma secundária. Mas o poder público continua implicado no processo, tá bom? De prestação do serviço público, porque ele é o titular, ele tem o domínio do serviço. O serviço é prestado em seu nome, ok? Em nome do poder público. E aqui eu abro um parênteses para lembrar do conceito de serviço público. Lembra do conceito de serviço público? Ele é formado a partir de 3 elementos cumulativos que formam o conceito. Eu tenho o substrato material, que é a noção de comodidade, continuidade, né? Uma comodidade contínua, tá bom? Então, substrato material. Eu tenho a noção de elemento subjetivo, ou seja, prestado pelo Estado ou de forma indireta por concessionários ou permissionários do serviço público. Então, é o elemento subjetivo. E, por fim, eu tenho o trato formal, né? Que seria aí o regime jurídico, público ou parcialmente público. Então, a partir desses 3 elementos, eu formo aí o que a doutrina chama de conceito moderno de serviço público. Então, olha, substrato material, comodidade contínua, elemento subjetivo, prestado pelo poder público, ainda que indiretamente, ainda que por concessão ou permissão. E sob normas de direito público, disciplinado por normas de direito público ou parcialmente público. Aí nós temos esses 3 elementos cumulativos que formam. Então, quando eu falo aqui prestado em nome do poder público, eu me lembro do elemento subjetivo lá na formação do conceito, ok? Então, dizer que o serviço será prestado, né, de forma indireta não afasta a noção de que é o poder público, ele é prestado em nome do poder público, ainda que de forma indireta, ok? Fechamos aqui o parênteses sobre o conceito de serviço público e vamos seguir. Vamos seguir. O que mais temos de importante aqui? Olha, fixadas, né, condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Estado. Pessoal, isso é prerrogativa, isso é supremacia do interesse público sobre o privado, ok? Essas prerrogativas do Estado, aqui essa supremacia, ela se materializa num contrato administrativo através das cláusulas exorbitantes, dentre elas, olha, possibilidade de intervenção na concessão, possibilidade de alteração do contrato, rescisão do contrato, aplicação de sanções, tá bom? Então, e falar em cláusulas também alteráveis, né, que é especificamente aqui o que está na definição, é falar na possibilidade do poder público mexer ali nas condições de execução do serviço, ampliando o objeto, eventualmente ampliando as disposições de cláusulas que regem a execução do serviço propriamente dito, tá bom? Então, prerrogativa de Estado, supremacia de Estado, e nós não podemos aí nos esquecer que essa possibilidade de condições fixadas e alteráveis unilateralmente também fala da possibilidade de uma rescisão, ou seja, que é a extinção do contrato de concessão antes do termo fixado no edital e contrato, né? Então nós temos a possibilidade, nós falamos sobre isso em uma aula passada, em um vídeo aí que já está disponível também aqui no nosso canal, e você já sabe sobre isso. Temos lá caducidade, encampação, trabalhamos um pouquinho da rescisão. Então são hipóteses aí de extinção antecipada do contrato de concessão. Veja que essas alterações unilaterais do contrato decorrem da prerrogativa de Estado. O que mais que temos aqui, além dessas informações já mencionadas? Olha, a remuneração por tarifa.
nós temos aqui a figura da tarifa, e isso traz à nossa mente aquilo que já trabalhamos também por mais de uma vez, né? O serviço classificado como uti singuli, individual, serviço singular, eu identifico o usuário, quantifico o uso e ele remunera o prestador. Prestador de um lado, o usuário do outro. O prestador, o concessionário, é remunerado pelo usuário. Uma relação contratual entre particulares, o serviço é facultativo, lembre-se disso, tá bom? Quando o serviço é obrigatório e prestado diretamente pelo Estado, eu tenho a figura da taxa. Então, aqui no caso, como eu estou na relação contratual, serviço facultativo, concessionário e o usuário vai remunerar o concessionário, né, através da tarifa, né? Aí numa noção básica de concessão de serviço público, eu sempre penso que o Estado contrata o particular para prestar o serviço público e para prestar o serviço público ao usuário, o usuário vai remunerar esse concessionário. O Estado contrata o particular presta o serviço e o usuário paga esse particular contratado em regime de concessão, ok? Que mais? Para encerrar, nós temos aqui, olha, para encerrar a análise da definição, nós temos aqui a noção de equilíbrio econômico financeiro. Pessoal, normalmente, quando não se diz que é a única garantia, se diz que talvez seja a mais importante garantia, né, dada ao concessionário, né? O particular contratado mediante concessão, se tem uma coisa que lhe é garantido por lei, é o equilíbrio econômico financeiro, é aquela margem de lucro original prevista no contrato, né? As alterações, olha, que decorrem de eventual alteração aqui pela prerrogativa de Estado, não podem ferir esse equilíbrio contratual. Se ferir, o Estado tem que recompor, o Estado tem que readequar, tá bom? Então ficam aí as informações mais importantes sobre essa definição, repito, definição muito rica e que ensejou aqui a possibilidade da gente revisitar vários assuntos e fortalecer o conhecimento em relação a esses assuntos. Agora sim, vamos lá analisar cada uma das assertivas. Letra A. Essa definição, então, pessoal, ela corresponde à autorização de serviço público? Não. Por quê? Porque a autorização de serviço público nem forma de descentralização por colaboração tá bom? Não existe prestação de serviço público, assim entendida como descentralização por colaboração, né? Prestação indireta de serviço público, assim entendida como descentralização por colaboração, por meio de autorização, tá bom? Não existe delegação por meio de autorização. A delegação, a descentralização por colaboração, ela ocorre pela via da concessão ou permissão do serviço público. Pessoal, é só ler o 175, tá bom? É só ler o 175. Fechou aqui, mas é só ler o 175. O que diz lá o 175? O 175 diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, né, diretamente ou mediante concessão, a prestação de serviço público. Mediante concessão ou permissão, a prestação de serviço público. Então, não existe lá a figura da autorização. Não temos lá a figura da autorização, tá bom? Não existe autorizatários de serviço público. Existem prestadores de serviço de utilidade pública, né? É o que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma clínica que foi autorizada a prestar o serviço de saúde. É como quando eu tenho uma faculdade que foi autorizada a prestar o serviço de educação, de ensino superior. É quando eu tenho uma escola que foi ali autorizada, no ponto de vista do ensino médio ou fundamental, a prestar o serviço de educação, né? Foi autorizada a prestar esse serviço. Ela está desenvolvendo um serviço de utilidade pública. Não é o Estado, é um particular explorando atividade econômica e que teve que buscar uma autorização. Isso é poder de polícia, né? Então pense, eu tenho dinheiro, posso abrir uma escola, quero abrir uma escola e quero ganhar dinheiro ensinando, né? Prestando serviço. Veja, a minha intenção é explorar economicamente a educação, né? Só que eu não posso fazer isso sem a autorização do órgão competente. Então eu preciso de uma autorização, né? Então veja, restrição ao meu direito. Lembra poder de polícia? É a restrição a direitos e liberdades para adequar esses direitos particulares ao interesse coletivo. Então você não pode por aí sair abrindo escola, explorando a educação, de qualquer jeito. Você precisa de uma autorização através do órgão competente que vai aferir se você tem de fato condições de prestar esse serviço, se você atende os requisitos de lei. Isso é poder de polícia. Quando eu falo então em autorizatários de serviços, esses serviços são serviços de utilidade pública. Você encontra um serviço, alguém está prestando o serviço. Essa pessoa não participou de uma licitação, ela não participou de uma licitação aí na modalidade de concorrência, né? Lógico que isso não pode ser um prestador indireto do serviço público. Ele é um prestador
de serviços de utilidade pública. Ele é um mero autorizatário. Isso é exercício de poder de polícia, não é serviço público, ok? Então, autorização não é forma de delegação de serviço público. Autorização não é forma de delegação de serviço público. A autorização é ato precário, né? É o poder público adequando ali, restringindo liberdades e direitos, né, para adequá-las individuais, particulares, para adequá-las ao interesse coletivo. O particular pode desenvolver o serviço de saúde, pode desenvolver o serviço de educação, pode, entendeu? Alguns serviços não pode, né? Porque são serviços que só o poder público pode desenvolver. Mas são esses serviços que são delegáveis e que você vê o poder público fazendo por concessão e permissão, normalmente o particular também pode explorar na iniciativa privada, mas ele faz isso, né, independentemente de concessão ou permissão, independentemente de delegação, desde que haja prévia autorização do Estado, né, que seria aí a manifestação do poder de polícia condicionando o que seria o livre exercício da exploração ou exploração da atividade econômica, ok? Então, errado, a autorização de serviço não corresponde ao nosso conceito. Nós temos aí a permissão de serviço público. Aí entra a questão, será que seria permissão? Vamos tomar cuidado, porque lembramos que nós temos uma divergência, tá bom? Vamos seguir. Concessão de serviço público. Vamos marcar, pessoal, a concessão e eu vou já logo explicar a você por quê, tá bom? Consórcio público não é, tá? Consórcio público está regido lá pela 11.107. Consórcio público aí é a associação de entes públicos, né, que tem ali um interesse comum, eles vão se associar para melhor atendimento desse interesse, está regido pela 11.107, tá bom? Isso não é concessão de serviço público, não é contrato, ele não se dá pela via do contrato, tá bom? E ainda tem o convênio. O convênio também é uma busca sejam entidades do terceiro setor, né, que são a sociedade civil organizada, seja o próprio Estado, se conveniando para a busca de um interesse que é comum. Também não poderia ser contrato, porque no contrato eu tenho interesses divergentes, né? Então você vê num contrato de concessão, o Estado tem o interesse de prestar, o poder concedente tem o interesse de prestar o serviço, prestar da melhor forma possível, enquanto que o concessionário tem interesse em ganhar dinheiro, em se remunerar, em lucrar através da prestação do serviço público. São interesses que divergem, é próprio de um contrato, né? O contrato ele tende a disciplinar esses interesses, um quer comprar, o outro quer vender, né? Um quer adquirir, o outro quer prestar, entendeu? Um quer contratar o serviço, o outro quer prestar. Então são vontades divergentes, então não é convênio. Quando eu falo em contrato, não teria como ligar isso a convênio, tampouco dentro de uma relação de descentralização por colaboração. A resposta certa ficaria entre permissão e concessão. Por que não é permissão? Por conta da nossa divergência doutrinária, né? A banca preferiu ir pelo certo e deixar o duvidoso. Ela preferiu não trabalhar a questão do desdobramento também contratual da permissão a partir de uma leitura moderna de que um contrato administrativo e que a prestação de um serviço público não pode ter caráter precário, em hipótese alguma, a despeito da menção do artigo 40. Né? Se você for para a doutrina, você vai ver que a melhor doutrina vai dizer que permissão não pode ser, de forma alguma, encarada como uma atividade precária, uma relação precária entre o Estado e o concessionário. De forma alguma, não pode. Por quê? Porque existe ali, tem que ter a segurança, a estabilidade da prestação de serviço público. O permissionário tem que ter as mesmas garantias, né, ou segurança próprias de uma concessão. Né? O que vai mudar é um detalhe ou outro sobre a formalização, sobre o processo licitatório, sobre quem pode participar, mas no final nós estamos diante também de um contrato. A melhor doutrina vai dizer isso, mas é divergente, como eu disse. E a banca preferiu não trocar o certo pelo duvidoso e ficou aqui com a concessão. Né? Então, para mim é uma inadequação, né? Uma vez que o tema é contraditório, a questão é complexa, não é pacificada, não poderia a banca ter colocado aqui a hipótese de permissão confrontando com a concessão, porque não existe no texto do enunciado qualquer situação que diferencie, não tem no texto do enunciado qualquer situação que diferencie a permissão da concessão, porque numa leitura legalista, a permissão, como a concessão, é contrato. Através da permissão, assim como na concessão, o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público. Veja, tanto na concessão como na permissão.
Além disso, o que nós temos aqui, o permissionário, ele aceita prestar o serviço sobre as condições fixadas e alteráveis, assim como ocorre na concessão. Ele faz isso por sua conta e risco. E o permissionário também é remunerado. Assim como o concessionário é remunerado pelo usuário, o permissionário também é remunerado pelo usuário. E aí, esse permissionário tem também, por uma questão lógica, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, numa visão moderna do que seria a permissão. Então, não existe na definição do enunciado uma diferença que consiga trazer para nós a escolha por que preferir a concessão à permissão em decorrência só da definição. A gente faz isso porque sabe que o tema é polêmico, que a questão é controversa. E a partir daí a gente fica com concessão, porque sabe que em relação à concessão não tem discussão. Então a gente faria por eliminação. Mas, na minha opinião, aí com todo respeito, a banca não poderia ter indicado essas duas hipóteses aqui no mesmo contexto, sem trazer na definição do enunciado algum aspecto que as diferenciasse, como eu vou fazer agora mais na frente, tá bom? Então fica aí a resposta em concessão e vamos lá então entender quais seriam as principais diferenças aí a serem traçadas a partir da leitura do artigo 40 do artigo 2º da Lei 8987 no que diz respeito à permissão e à concessão. Veja, o artigo 2º, inciso 2, da 8987, vai dizer que a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. De outro lado, eu tenho o artigo 40 dizendo que é permissão, e diz lá o quê? A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Pessoal, na visão da melhor doutrina, né, a despeito da discussão, repito, a questão contratual não é diferença no que diz respeito a esses dois institutos. Primeiro porque o artigo 4º da 8987 vai dizer que a concessão se formaliza mediante contrato e eu tenho aqui a mesma expressão no artigo 40. A permissão será formalizada mediante contrato, a mesma previsão, tá bom? Então a natureza contratual não ficaria prejudicada a partir dessa leitura do texto legal e a partir também do conteúdo da relação, uma vez que eu estou aqui prestando o serviço, eu preciso manter, né, sobretudo do ponto de vista da continuidade, todos os aspectos ligados ao serviço público, eu preciso de um mínimo de segurança para o concessionário, para que ele faça realmente uma prestação adequada e eficiente do serviço público, ok? Então, o contrato, pessoal, não seria, aí, de acordo com a melhor doutrina, um aspecto de diferença. Mas nós temos alguns aspectos de diferença que a banca deveria ter observado para redigir, na minha opinião, com todo respeito, deveria ter observado para redigir aquela definição. E a primeira diferença que a melhor doutrina vai traçar, pessoal, é a questão da pessoa jurídica. A questão da pessoa jurídica, ok? Ou consórcio de empresas. Essa exigência não está presente no artigo 40. E aí entende a melhor doutrina, e isso vem sendo cobrado também, né, em questões de concurso, que no caso da permissão, poderia haver aí a participação de uma pessoa física. Então, a permissão, enquanto modalidade de descentralização por colaboração, poderia ser feita entre o poder concedente e um concessionário, assim entendido como pessoa física. Então, uma pessoa física poderia integrar uma relação contratual realizada por meio de permissão de serviço público. Então, entende a doutrina que na permissão essa restrição aqui, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, não estaria presente. Então, a permissão poderia ser feita tanto pessoa jurídica como pessoa física. Seria uma importante diferença que vem sendo aceita e que fortalece aí aquela noção de que a banca deveria ter, por exemplo, usado isso para diferenciar, não é? Poderiam passar por aí, né? Não sei como poderia redigir ali colocando pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Ou então somente com pessoas jurídicas ou consórcios de empresa. Isso daria um bom direcionamento de entender ou de escolher ali qual a assertiva correta. Então não teve essa opção, né? Respeito aí a opção da banca, mas fica aí a primeira diferença,
né? Lá na definição não tem, mas aqui eu trago para você aquela que as diferenças que melhor, né, são indicadas, as diferenças que são indicadas pela melhor doutrina, melhor dizendo. Temos outra diferença, que seria a exigência de concorrência. Veja que o artigo 40 não faz exigência acerca da modalidade licitatória. Então, prevalece na melhor doutrina que, no caso de permissão, o poder público ia escolher a modalidade licitatória usando aqueles critérios que eu te falei, que são os critérios ordinários da 8666 de 93, que eu já te falei no vídeo passado, onde eu te falei que lá na lei 8666 de 93, as modalidades licitatórias são escolhidas ora pelo valor, ora pelo objeto, né? A concorrência, a tomada, o convite são definidas em razão do valor. E aí, no caso, em se tratando de permissão, poderia então o poder concedente optar, né, o poder público optar aí pela modalidade, observando os limites de valor fixados na 8666 de 93, né? Seria ali uma opção, mas uns limites da lei, desde que observada o valor do objeto contratual. Então, a permissão não exigiria modalidade específica licitatória, seria uma diferença entre a permissão e a concessão, uma outra diferença, né? Ok? Tranquilos? Perfeito, pessoal. Essas são as duas diferenças mais importantes que a gente consegue extrair diretamente da leitura desses dois artigos. Mas existe uma outra diferença que é também apresentada pela doutrina, pessoal, e que é importante fazer referência a ela aqui, que é a necessidade de autorização legislativa, né? Parte da doutrina entende que, no caso da permissão, não precisaria de autorização legislativa. O poder público poderia fazer essa transferência independente de lei, né? Autorizando especificamente, lei específica, né? Autorizando ali a permissão do serviço X. Então não precisaria de uma lei, como ocorre na concessão, que depende de lei específica para isso, né? Parte da doutrina sustenta que a permissão ela passaria por aí, passaria por essa diferença também de não ser necessária a exigência de lei específica autorizando ali a transferência, a descentralização por colaboração no viés da permissão, ok? Então, três diferenças que nós temos apontadas pela doutrina, tá bom? A primeira é a possibilidade de, na permissão, a pessoa física contratar. A segunda, a não exigência de modalidade licitatória específica na permissão. E, por fim, a desnecessidade de autorização legislativa específica para a transferência do serviço, né? Você talvez veja na doutrina, encontre que aquela discussão sobre a precariedade, né, teria alguma relação com essa relação, né, advinda ou formada a partir da ausência de previsão legal específica, né? Então, veja, eu não tenho aqui uma previsão legal, logo essa permissão não poderia ser levada a efeito por muito tempo e tampouco poderia ser garantido ao permissionário aí a manutenção, né, a sua continuação na prestação do serviço público, né, pelo tempo firmado, né, pelo tempo contratado, pelo tempo acertado no contrato, né, porque é uma situação precária. Veja, não está autorizada por lei, né, pode ser feita inclusive em relação a pessoas físicas. Alguma outra doutrina vai trazer essa perspectiva. Pessoal, eu não iria por aí, continuo mantendo a perspectiva da melhor doutrina, no sentido de que essas diferenças elas existem, mas elas não têm o condão de descaracterizar a essencial natureza contratual da permissão também. Então, para fins de prova, as diferenças que nós teríamos seriam essas aí. São essas diferenças, aquelas destacadas pela melhor doutrina, repito. Não precisa, na permissão, a permissão não estaria condicionada apenas às pessoas, não estaria limitada, restringida apenas às pessoas jurídicas ou consórcios de empresas. Então, poderia pessoa física também contratar num contexto de permissão. Não precisaria de modalidade licitatória específica, ok? Poderia ser feita qualquer modalidade licitatória, desde que observados os valores ali definidos na lei de licitação, a Lei Geral de Licitação 8666 de 93. E, por fim, nós temos aqui a desnecessidade de uma lei específica autorizando aí a realização da permissão. Essa é a leitura que se tem, tá bom? Temos aí uma divergência ou outra sobre isso, mas vamos ficar com esse entendimento que, na opinião do professor, é o melhor. Ok, pessoal?
É isso aí, terminamos mais uma questão, revisitamos vários assuntos. Obrigado pela sua companhia aqui, pelo seu tempo. Estou à disposição tanto para as mensagens aí no próprio canal, como também pelo WhatsApp, você já sabe, e lá no fórum. Espero você para o nosso encontro dessa semana, ok? Abraço, obrigado, até a próxima.